E aí, galerinha do meu canal, vamos tratar hoje de conjunções. Se o áudio ficar estourado, é porque nós não temos mais fone de ouvido. A Shelly está com fone de ouvido. Então vamos lá, tratar de conjunção, meu amigo Luquinhas. Primeira coisa, doutor, o que é uma conjunção? Eu vou falar e tu anota aí o conceito de conjunção, porque se eu escrever o vídeo fica longo. Conjunção é a palavra invariável que traz embutida um sentido. É a palavra invariável que traz embutida um sentido, do ponto de vista semântico. Tranquilo? Então vamos lá. O que é a palavra mais importante desse conceito? É que conjunção é uma palavra invariável. O que é invariável? É uma coisa que não varia. Ou seja, invariável, não varia. Como é que eu faço para aprender isso e não decorar? Simples. Vamos lá. Exemplo de conjunções. Mas, porém, entretanto. Essas são exemplos de conjunções, o quê? Adversativas. Estava estudando? Se liga. Logo, desta forma, portanto, essas aqui são conjunções conclusivas. Tranquilo? Agora veja bem, tu já ouviu falar logos? Logos? Não, eu estava estudando logos, eu tenho que passar. Não, não tem como. E portantos, e destas formas, e poréns, entretantos, e mases. Não, não tem como, ou seja, é invariável. Não varia, não varia. Agora diferente aqui, ó, um substantivo aqui, ó. Aluno. Tu já ouviu falar aluna? Tu já ouviu falar alunos? Tu já ouviu falar alunas? Claro, né? Por isso que substantivo é uma classe que varia, mas conjunção é invariável. Ou seja, conjunção é a palavra invariável que traz embutida um sentido. Opa, como assim, Matias? Veja bem, palavra mas. Mas é uma palavra invariável, tranquilo. Mas por que traz um sentido? Cara, traz um sentido de oposição, de adversidade, de coisas contrárias. Por exemplo, vamos aqui. Luquinhas, Lucas. Lucas é um bom montador de cerca elétrica. Essa é a primeira. Segunda, Lucas fez um serviço bosta. Vamos lá, guerreiro. A primeira. Lucas é um bom montador de cerca elétrica. O que significa isso? Que o cara é fera, é ninja, é top. Segunda, Lucas fez um serviço bosta. Significa o quê? Que o cara cagou o pau, fez um serviço de má qualidade. Então, tu tá vendo que aqui tem uma oposição entre essas duas frases? Ou seja, elas são contrárias. Uma não tá batendo com a outra, porque na primeira diz que Lucas é um bom montador, ou seja, é um cara competente, qualificado, e a segunda diz que o cara cagou o pau, fez um serviço mal feito. Então aqui cabe o quê? Oposição, cabe contraste, cabe adversidade. Ou seja, qualquer uma dessas conjunções, mas, porém, entretanto, aí vai ter outras que a gente vai já brincar com elas. Vai caber aqui, por exemplo, Lucas é um bom montador de cerca elétrica, mas fez um serviço bosta para o cliente tal. Lucas é um bom montador de cerca elétrica, porém fez um serviço bosta para o cliente tal. Lucas é um bom montador de cerca elétrica, entretanto, fez um serviço bosta para o cliente tal.
entendeu? Então, cara, ao se estudar a conjunção, que a gente já está estudando o conceito e aplicando ele, que é a palavra invariável, a gente já viu aqui que não pode ir para o plural e nem ir para o masculino ou feminino. Ela nasce dessa forma. Portanto, é portanto e pronto. Desta forma é desta forma e pronto. Não vai ter outro jeito. Portanto, é invariável. E traz um sentido, traz um embutido aí um sentido, tá? Do ponto de vista semântico. Por que isso? Já expliquei. Qualquer que seja a frase, ela vai trazer um sentido embutido para essa frase, tranquilo? Beleza, esse é o conceito, tranquilo. Agora, cara, o que que tu tem que saber realmente pro dia da prova? O dia da prova, o rapaz, ele vai colocar uma frase igual a gente colocou aqui, só que uma frase mais bonita, né? Numa frase doida dessa. E vai te perguntar, ele pode trocar o mais pelo que? Ele vai botar ABCDE e vai botar lá, portanto, logo e tal, não sei o que. Aí, filha, é só decorar. Mas eu vou te dar um bisuzinho aí pra tu não sair decorando tantas coisas. Então, primeira coisa, que se tu aprender conjunção, tu vai acertar a questão de quê? Tu vai acertar a questão de conjunção, é lógico. Tu vai acertar a questão de análise sintática, ou seja sintaxe. Tu vai acertar de coerência, de coesão. Tu vai acertar vários tipos de questões, cara. Ou seja, inverte em conjunção. Inverte em conjunção que vai dar certo. Tu vai acertar também questões de interpretação, de várias outras coisas. Então vamos lá. Tu vai aprender conjunção de uma forma que tu já vai torar a questão de sintaxe. E como é que tu vai aprender conjunção para que tu já consiga resolver questões de sintaxe, cara? Olha só que loucura. Tu já tem que começar a estudar a conjunção de forma sistemática. Tu já tem que decorar a conjunção dessa forma. Conjunção se divide em dois grandes grupos, nas coordenadas e nas subordinadas. Tem que decorar assim. Tranquilo. A conjunção se divide em dois grandes grupos, o grupo das coordenadas e das subordinadas. Aí beleza, por exemplo, numa questão de sintaxe, veja bem, não é de conjunção, de sintaxe, vai ter lá, essa oração é uma oração coordenática sindética, ou então uma oração coordenada sindética. Essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta e tal, não sei o que. Só fuleiragem, que nós vamos decorar e vamos acertar. Conjunção pode ser coordenada ou subordinada. Coordenada, como é que tu vai decorar? K, E. Eu decorei assim, eu acho que é legal tu decorar assim também. Imagina uma coisa caindo, beleza. Subordinada, FTP 6 a sexta. Parece loucura, mas é isso aqui que dá certo. É coisa simples que dá certo. Bora lá. Então, as coordenadas se dividem em 5, enquanto as subordinadas se dividem em 9, ou seja, o F, o T e o P, que dá 3, e o 6 a sexta, ou seja, mais 6 que começam com C. Calma que tu vai entender. Conclusivas, ó, o C aqui é de quê? Conclusivas, beleza? O A de adversativas, que inclusive a gente deu vários exemplos aqui, né? Mas tem muitos mais exemplos para nós estourar a porra da prova. O outro A, alternativa. Isso aqui quase não cai essa tal de alternativa, mas nós vamos torar até ela. Aditiva, essa aqui cai bastante. Aditivas e explicativas. Essas aqui caem muito. Matias, e qual eu preciso estudar? Cara, todas elas, mas que tu tem que dar mesmo assim uma pancada louca de psicopata. Essa aqui, ó. Adversativas. E nós já vamos começar por elas. Ou seja, conjunções se dividem em dois grandes grupos. Coordenadas e subordinadas. Coordenadas KE. Conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa e explicativa. Vamos começar logo pelas adversativas. Meu amiguinho, eu decorei adversativas assim. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Se não, sinônimo de mais sim, só que. Vamos lá, guerreiro. Vamos lá. Você vai decorar as adversativas assim, ó. Mas, porém, entretanto,
Aí pula para outra linha. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Eu acho que esse vídeo vai ficar grande. Ó, tá percebendo, né? A sincronia da parada, ó. 3 aqui em cima, 3 aqui embaixo. Mas, porém, entretanto, tanto, para rimar, para tu decorar. Senão não decora. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Senão, que é o sinônimo de mais sim. Só que, aí não obstante, ó, que palavra bonita, doutor. Mas cai fazer o quê? E inobstante, que é a mesma cor de não obstante, tranquilo? Então bora lá, aí tu fica parceiro. Português é isso, não adianta tu aprender, é uma palavra invariável, não sei o que e tal. Não, sinto muito. A questão ela vai querer saber se tu pode trocar inobstante por porém. E aí, tu pode? Pode. Ela vai querer saber se tu pode trocar um entretanto por conquanto. E aí? Não pode, porque conquanto está aqui embaixo. Ele é uma concessiva. Só que aí, né? Decoreba. E como é que tu decora? Mas, por entretanto, todavia, contudo, no entanto. Se não, sinônimo mais sim, só que. Não obstante, não obstante. Filé. Toramos as adversativas. Ei, cadê meus marca-texto, ladrona? Meus marca-texto. Não tô com ele, não. Essa mulher aqui rouba tudo, só. Toramos as adversativas, tranquilo. Vamos para as conclusivas, conclusiva. E eu vou na ordem. Primeira, mais cobrada, adversativa. Agora as conclusivas. Vai lá, as conclusivas. Portanto, logo. Vou ter que escrever mesmo. Portanto, logo. Presta atenção na malícia. Desta forma. Aí tu lembra de quê? Desta forma. Tu lembra de dessa forma. Tu lembra de destarte. Que por sua vez tu vai lembrar aqui de quê? Dessarte. Que loucura, né? Portanto, logo, desta forma, dessa forma. Destarte, dessarte. Dessa forma, dessarte. Desta forma, destarte. Tranquilo. Por conseguinte, o negócio é decorar, decorar. Esse assunto aqui é só decoreba mesmo, não tem pra onde correr não. Por isso, separado, viu, filho? Por isso, ó. E tá tranquilo já. Sabendo isso aí, tu já mata as questões tudinho. Agora, as conjunções, toramos aqui. Aditivas. Beleza. Aditiva dá a ideia de quê? De adição. As adversativas dá a ideia de quê? De adversidade, de contraste, de coisas opostas, de oposição. O cara é muito bom de bola, mas não marcou nenhum gol. O cara é muito bonito, mas ele não tem nenhuma namorada. O Lucas é um bom montador de cerca elétrica, mas não tem nenhum cliente, pois eles não confiam no serviço do Lucas. Tá vendo? Só oposição, coisas que não dá certo. O cara estudou muito, mas sequer saiu na lista de aprovados. Porra, vamos lá. É normal o cara estudar muito e não passar? Não. Então, são ideias contrárias, portanto, de adversidade. Agora, conclusão. Ideia de quê? De conclusão, cara. Muito fácil. De conclusão, de fechamento. Uma coisa é consequência, vamos dizer, da outra. Por exemplo, o cara estudou muito, logo passou na prova. Ou seja, é normal quem estuda muito passar na prova? É. Portanto, a gente pode dizer que é o quê? Que é uma conclusão. Uma coisa é a conclusão da outra, entendeu? Aqui, ó. Qual é o normal de quem estuda muito? É estudar, o cara vai passar. Tranquilo? Aqui é o quê? Conclusão. Agora, o cara estudar e não passar, porra, fudeu. É o quê? É o quê? Responde. Adversidade. Isso. Adversidade, oposição, contraste, ideias contrárias. Conclusão, ideia de conclusão, de fechamento. Entendeu? Estudar e passar. Estudou tanto,
Logo passou. Conclusão. Por isso passou. Passou por quê? Entendeu? Agora, aditivas. Aditivas, ideia de adição, de soma, de acréscimo. O mais básico. Ele estuda. Luquinhas, bora lá. O Lucas atualmente estuda e trabalha. Essa aqui é a conjunção aditiva mais simples. É o e, tá? Da ideia de soma, de acréscimo. Ou seja, da ideia de adição, aditiva, portanto. Tranquilo, parceiro? E é fácil. Lucas, aí vem as fuleiragens que os caras inventam. Vamos lá. Tu, Lucas, tu estuda, essa é a primeira coisa. E a outra coisa, tu trabalha. Tranquilo, vamos lá. Aí os caras inventam. Lucas não só estuda, como também trabalha. Cara, não só pam, 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 como também pam, 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 pam. Entendeu? Isso aí significa o quê? Soma, acréscimo. É a mesma coisa do i. Olha aí, ó. Lucas. Aí, ó. Não só estuda, como também trabalha. Cara, tu concorda comigo que, ó, tu trabalha, tu estuda. Esse aqui é tu. Tu estuda e tu trabalha. Lucas não só estuda, como também trabalha. Isso tudo aqui, ó, que eu vou colocar entre parênteses, não só como também, poderia simplesmente ser substituído pelo e. Ou seja, Lucas trabalha e estuda. Aliás, Lucas estuda e trabalha. Ou seja, a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Aí, ó, Lucas não só estuda, como também trabalha. Lucas. Aí vem aqui as fuleiragens. É fuleiragem isso, cara. É fuleiragem. Ó. O só, ele pode ser substituído por apenas. Pode também ser substituído por somente. Ó, presta atenção. Lucas estuda e trabalha. Lucas não só estuda, como também trabalha. Lucas não somente estuda, como também trabalha. Ou seja, o só ele pode ser substituído por apenas ou somente. Ó. Lucas não apenas estuda, como também trabalha. Lucas não somente estuda, como também trabalha. E esse aqui, ó, pode ser substituído pelo mais. Agora aqui, meu amiguinho, tu tem que ter muito cuidado e botar o cucuruto para pensar. O cara vai dizer que esse mais aqui é adversativo. Aí se tu tiver só decorado, ó, adversativo, aí tu vai dizer, rapaz, é mesmo. Aí tu vai se torar. Presta atenção que ele não é adversativo. Ele é o quê? Aditivo, porque ele dá a ideia de soma, de acréscimo. Então vamos lá. Lucas não só estuda, mas também trabalha. Tá vendo? Ó, Lucas não só estuda, mas também trabalha. Não deu ideia de adversidade, deu ideia de soma, de acréscimo. Lucas não apenas estuda, como também trabalha. Cara, é uma fuleiragem sem tamanho. Aí tem várias formas de tu combinar. Só que, independente dessa forma aqui que tu for combinando, endoidando, de todas elas vai dar o quê? Um valor semântico de soma, de acréscimo, de adição. Portanto, terminamos as aditivas. Agora, doutor, eu vou até mudar de página para uma coisa muito interessante. Vamos lá. Coisa aqui do Pai Nosso, né? Não deixei-nos cair em tentação. Cair em tentação. Olha só que interessante. Ah, filho do cão, tentação. Não deixei-nos cair em tentação. Ó, aqui que é a brincadeira, aqui é que é a brincadeira. Mas, livrai-nos do mal. Amém. E aí, meu amiguinho? Aí a banca vai colocar lá. Não, o mas pode ser substituído por. Aí ele põe lá. Portanto, logo, e
porém. Aí bota uma palavra super, hiper, mega, ultra doidona lá. Deixa eu ver aqui, meu Deus, é uma palavra doidana. Por quanto? Por quanto, tu porra. Aí tu vai ganhar malícia, né, de prova. Aí tu vai pensar assim: não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí tu vai pensar: massa. Opa, eu decorei. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto. Senão, sinônimo, mas sim, só que, não obstante, não obstante. Papai. Porém, aí tu vai errar, infelizmente, né, filho? Tu tem que parar, analisar. Analisar como? Primeira coisa, bota o dedinho no dia da prova, tirou a conjunção e leia somente as frases. Primeira, não deixei-nos cair em tentação. Segunda, livrai-nos do mal. Amém. Cara, aqui é tu falando com Deus. Tu tá pedindo na primeira oração o quê? Pra ele não deixar tu cair em tentação, cara. E na segunda, livrar você do mal. Ou seja, são ideias que se somam. Tu quer tanto a primeira quanto a segunda. Então é o quê? Adição. Ou seja, esse mas, ele tá com valor de quê? De adição, de soma, entendeu? De acréscimo. Por quê, Matias? Porque tu quer tanto a primeira coisa quanto a segunda. Ou seja, o fato de não deixar você cair em tentação não é ideia contrária, não é adversidade, não é oposição de livrar você do mal, cara. Não é. Você não percebe aqui entre essas duas frases uma ideia de oposição, de contraste. Por exemplo, aqueles exemplos que a gente disse, né? Luquinhas estudou muito, mas não passou na prova. Cara, aí sim há uma ideia de oposição. Por quê? Porque o cara estuda muito e não passa. Aqui não. Aqui, ó, tu quer coisas boas para ti, todas duas, ó. Tu não quer cair em tentação e também tu não quer o quê? Cair no mal, porque tu quer ser livrado do mal. Então isso aqui é a ideia de soma, de acréscimo. Ó, letra A, E, ou seja, não nos deixes cair em tentação. E também, ou seja, adição, soma, acréscimo. E também me livre do mal, meu Deus, tá entendendo? Tu quer as duas coisas. Aí aqui, ó, uma dica de prova, tu ia ver lá o logo e o portanto são o quê? Conjunções coordenativas, decora, dois grandes grupos, coordenadas e subordinadas. Conjunção coordenativa conclusiva. Agora vamos lá. Se fosse a D, poderia também ser a E. Consequentemente, não é nenhuma. Isso aqui é para tu eliminar na prova, né? Tranquilo? Porquanto a gente vai estudar depois. Ela pode ser uma conjunção causal ou explicativa. Depois a gente vai brincar com ela. Então, do grupo das coordenadas, que é o primeiro grupo, porque as conjunções se dividem em coordenadas e subordinadas, a gente já brincou com as conclusivas, adversativas e aditivas. Na sequência eu disse o quê? Para você estudar mais, com mais pancada, adversativa, conclusiva, aditiva. Aditiva é muito fácil, porque você vai pegar só o E. E depois esse monte de loucura aqui, ó. Aí tu fica endoidando. Rapaz, eu não só trabalho como também estudo. Eu não apenas trabalho como também estudo. Entendeu? Aí tu vai trocando, tu vai se familiarizando com a coisa. Agora as explicativas. Explicativas é fácil. Por quê? Por quê? Pois por quanto que. Por quê? Pois por quanto que. Decora, filho. Por quê? Pois por quanto que. Por quê? Pois por quanto que. Por quê? Pois por quanto que. É uma ideia de quê? De explicação. Tu tá se explicando. Por exemplo, Luquinhas, por que tu tá estudando muito? Porque quero passar. Ou seja, tu tá explicando. Por que quero passar? Pois quero passar. Aí quando tu ficar letrado, por quanto quero passar? Aí o cara vai pensar que tu é doido. Que quero passar. Então decora. Por que, pois, por quanto que? Por que, pois, por quanto que? Matias, tenha cuidado, tá? Além de decorar, você tem que fazer o quê? Que nem eu lhe disse. Bota o dedinho, tampa, lê sem.
sem a conjunção e tenta entender o que a banca, o que o examinador está trazendo para ti, o que ele quer. Quais são as relações semânticas, né? A relação de sentido, o que significa uma frase, o que significa outra. Uma frase com a outra eu posso amarrar ela só na minha cabeça aqui, ó, sem utilizar a conjunção. Elas estão dando ideia de quê? Elas duas estão dando ideia de quê? De adversidade, de adição, de explicação, de alternância, que a gente vai já estudar, de conclusão, de que é, de finalidade, de tempo, de proporção. Veja bem, nós vamos já torar tudo aí, nós vamos explodir. Alternativas. Da ideia de alternância. Muito fácil. Alternância, ó. Uma hora tu faz uma coisa, outra hora tu faz outra coisa. Ou seja, ideia de alternância. Não tem a fuleiragem lá? Bora aqui brincar com essa tal de alternância. Cara, português é só tu ter malandragem. Não te agonia. Alternância. Tudo é decorar, cara. Tudo é arrumar um macete, um bizu pra tu decorar, que aí tu vai longe. Alternância, tu vai lembrar de quê? De alternativa. Por exemplo, vamos lá. Aqui tem 5 alternativas, A, B, C, D e E. Qual delas é certa? Ou seja, a regra é que somente uma seja certa. No nosso exemplo, letra A. Ou seja, isso aqui tem ideia de quê? De alternância, de alternativa. Ou seja, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Uma hora isso aqui é certo, outra hora esses aqui são o quê? Errados. Nunca pode ser certo, por exemplo, de uma só vez. Por exemplo, vamos falar aqui em exemplo. Ora, eu estudo. Ora, eu trabalho. Ora, eu estudo. Ora, eu trabalho. Ora. Beleza. Isso dá ideia de quê? De alternância. Ou seja, as coisas não acontecem no mesmo tempo. Estudar e trabalhar não acontecem no mesmo tempo. Acontecem em tempos distintos. Ou seja, em alternância, em relação semântica de alternância. Em uma hora do dia você vai estudar, em outra hora do dia você vai trabalhar, entendeu? Ou seja, não acontece ao mesmo tempo, não acontece concomitantemente, mas sim alternativamente, dá uma ideia de alternância. Aí, ó, o ora, ele pode ser substituído por seja, ou ainda quer. Tranquilo, guerreiro? Seja e quer. Vou te falar de novo, decorar, aqui não tem pra onde correr. Ora eu estudo, ora eu trabalho. Alternância, ou seja, não acontece no mesmo tempo. Seja, aqui não vai dar nesse exemplo, vamos lá. Quer eu estudo, quer eu trabalho, ou seja, ora eu estudo, ora eu trabalho. Quer eu estudo, quer eu trabalho. Tranquilo? Essa aqui quase não cai. Por isso que das cinco das coordenadas, a gente colocou ela como quê? Como última. Eu vou falar de novo. Cara, adversativa é a primeira. Pancada. Mas por entretanto, todavia, contudo, no entanto, se não são mais sim, só que, não obstante. Decora que tu passa. Adversativas, conclusiva, depois aditiva, explicativa e por último alternativa. Alternativa, basta tu saber que ela existe, essa empena-rola aí e pronto. Bora lá. Agora aqui, vamos ver quantos minutos. 28, cara, 28, acabou. Não dá mais de falar. Na próxima nós vamos falar de subordinadas. Ah não, ainda tem muito tempo. Aliás, muita bateria. Vamos lá falar das subordinadas. Subordinadas que você já deve ter anotado aí, pelo menos espero. Subordinadas. Por quê, Matias? Porque as conjunções se dividem em 2 grandes grupos, nas coordenadas, que a gente já estudou, e agora a gente vai estudar as subordinadas. Eu lhe disse que as subordinadas é o quê? FTP, C a sexta, ou seja, F, T, P, decora assim que o cabo vai longe. C, ó, são 6 C. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Agora a gente vai só completar. Então, as conjunções subordinativas finais, temporais, proporcionais, causais. Agora veja bem, tu não pode confundir esse C com o C que tem lá no KAE. Que esse C aqui é de conclusiva. Então aqui nunca terá uma conclusiva, tá? Causais, concessivas, meu peixe. Essa aqui cai, viu? Concessivas. Aí tem as nossas amigas conformativas. Essa aqui cai muito. Consecutivas. Deixa eu ver as outras que eu não lembro. Comparativas. E falta só uma, coitada. Condicional. Como é que eu posso esquecer dessa moça? Condicional. E aqui eu vou botar de vermelho essa moça aqui. Integrante. Pô, bicho, eu sei que o vídeo tá grande, mas é assim mesmo. E também, se tu for parar pra pensar, essa videoaula deve ficar aí com 1 hora e 20. Tu vai ter aprendido conjunção, tudo, cara, tudo que é o essencial pra prova. Tudo. Tem que chegar na prova assim, na cabeça. Conjunção se divide em duas, coordenadas e subordinadas. As coordenadas KAE, subordinadas FTP, 6 a sexta mais a integrante, que é uma coisa linda. Que isso aqui, filho, tu vai acertar a questão de sintaxe com ela sem saber sintaxe, entendeu? Então bora lá. Ideias de finalidade, de tempo, de proporção, de causa, isso é fácil. Ideia de finalidade, ou seja, tu estuda para quê? Por quê? Para quê? Qual a finalidade? Eu estudo para passar. Eu trabalho para ganhar dinheiro, entendeu? Então aqui, ó, eu trabalho, vamos lá, para ganhar dinheiro. Eu trabalho para isso, não sei vocês. Eu trabalho para isso. Opa, para. Com o intuito de, com a finalidade de, com o fito de, tranquilo? Isso tudo aí é o que? Finalidade. Pode marcar, só. Vamos lá. Quais são as conjunções que você tem ideia de finalidade? Para, com o fito de, com a finalidade de, para que, com o propósito de, com o escopo de, vá anotando, com o intuito de, só isso. Ó, eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho com a finalidade de ganhar dinheiro. Tá vendo? Com a finalidade de, então é uma sinônima de para, ou seja, com a finalidade de também é uma conjunção subordinada final. Eu trabalho com o fito de ganhar dinheiro. Eu trabalho com a finalidade de ganhar dinheiro. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho com o propósito de ganhar dinheiro, com o objetivo de ganhar dinheiro, a fim de ganhar dinheiro. Agora essa aqui, ó, a fim de, presta atenção, tudo separado, a fim de ganhar dinheiro. Isso aqui é o que? É uma locução conjuntiva com valor final, de finalidade, tranquilo? Isso aqui, ó, a fim de, por que que eu disse separado? Porque é diferente disso aqui, ó. A fim. A fim existe? Existe. Só que são coisas totalmente diferentes. Enquanto separado, a fim de é uma conjunção final, o a fim de significa ideias afins. Vou colocar aqui para você entender. Lembre-se, ideia não tem mais acento. Ideia, ideias afins. Ou seja, coisas afins, coisas com o mesmo sentido. Por exemplo, você tem uma ideologia de política, sei lá, do PT. Aí o outro cara também pensa a mesma coisa. Rapaz, eu amo o PT.
Então, a gente tem o quê? Ideias afins, ideologias afins, entendeu? Propósitos afins, ou seja, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma ideia nesse caso. Se eu falasse, nós temos pensamentos de empreendimentos afins. A gente quer investir em ramos afins, ou seja, mesmo ramo, mesma coisa. Diferente disso aqui, afim de é uma conjunção subordinativa final, porque dá a ideia de finalidade. Temporal. Temporal dá a ideia de quê? De tempo, muito fácil, tranquilo? Enquanto todos estudam, ele trabalha. Olha esse exemplo aqui, ó. Enquanto, vamos lá. Enquanto eu estudo, ele bebe cachaça. Tá fudido. Ó, enquanto eu estudo, ele bebe cachaça. Ó, conjunção. Enquanto, ou seja, dá a ideia de tempo. Enquanto eu estudo, ou seja, no momento em que eu estudo, ele bebe cachaça. Enquanto eu estudo, ele bebe cachaça. Quando eu estudo, ele bebe cachaça. Tranquilo? Aí tu vai e anota aí, senão vai ficar muito grande o vídeo. Enquanto, que eu já falei. Logo que é interessante, cara, ó, presta atenção. Logo que ele entrou na sala, vírgula, todos começaram a sorrir. Presta atenção no que eu vou te falar. Logo que. Aí tu vai pensar, porra, cara, eu estudei logo que é conclusiva. Meu peixe, se acalma, tranquilo. Se acalma. Aí tu pensa de novo, cara, eu errei outra questão, eu jurava que era conclusiva. Te acalma. Por quê? Porque ela é temporal, primeira coisa. E por que tu tem que pensar em ter calma? Porque assim, cara, essa aqui já é uma questão nível ninja, entendeu? Então eu tô passando ela aqui, e se tu errar, fica de boa que tu ganha malícia. Ó, logo que, essa é a expressão que tu tem que analisar. Então vamos lá, o que eu disse? Primeira coisa, tampou aqui, ó. Ele entrou na sala, todos começaram a sorrir. Opa, ele entrou na sala, todos começaram a sorrir. Beleza. No momento em que ele entrou na sala. Ah, então isso aqui significa tempo. Matou a parada. Outra maneira, quando tu vê lá A, B, C, D, E, tu tenta substituir a letra A aqui, letra B aqui. Quando tu entender o negócio, tu vai matar a questão. Logo que, ou seja, tempo. No momento em que ele entrou. Logo que ele entrou. Assim que ele entrou, entendeu? Ó, poderia também ser assim que ele entrou, no momento em que ele entrou. Então, ó, assim, dá a ideia de que, se o cara só decorar, dá a ideia de conclusão, mas não é, cara, é ideia de tempo. Então, a primeira coisa não é, assim, tu tem que decorar, só que no dia da prova, tu vai ter que tentar aplicar teu conhecimento, né, de interpretação, de entender a frase, tranquilo? Vamos lá, agora proporcional. Essa aqui é muito fácil. Proporcional dá a ideia de quê? De proporção. À medida que ele estuda, vamos lá. À medida que ele estuda, fica mais perto da aprovação. O que significa isso? À medida que ele estuda, fica mais perto da aprovação. Ou seja, quanto mais ele estuda, mais ele fica perto da aprovação. Ou seja, quanto mais ele estuda, mais conhecimento ele vai ter e mais perto da aprovação ele vai estar. Ou seja, vai chegar em um momento que ele vai passar. Ou seja, quanto mais ele estuda, mais perto da aprovação ele fica. À medida que estuda, ou seja, são coisas proporcionais. Aqui, ó, vamos supor, aqui é estudar.
aqui é estudar e aqui é passar. Então, quanto mais ele estuda, mais ele fica perto da aprovação. Quanto mais ele estuda, mais ele fica perto da aprovação. Entendeu? Quanto menos estuda, menos perto da aprovação. Quanto menos estuda, menos perto da aprovação. Estudou muito, então passou. Tranquilo? Proporção. À medida que... Aí vai lá, põe lá os sinônimos. À medida que... Né? E os sinônimos de à medida que... Ao passo que... ao passo que ele estuda, fica mais perto da aprovação. A proporção que ele estuda, fica mais perto da aprovação. Quanto mais ele estuda, mais ele fica perto da aprovação. Esse aqui é assim, ó. Quanto mais pararará, mais parararará. Tranquilo? Quanto mais ele estuda, mais ele fica perto da aprovação. Agora, as causais. Causais dá a ideia de quê? De causa, né? Então, vamos lá. Já anote aí que essa aí cai muito. Visto que, já que, uma vez que, dado que, pois que, veja bem, pois que parece ser o quê? Conclusiva, mas não é. Por quê, Matias? Porque o pois, aliás, explicativa. O pois, ele é o quê? Por essência, por excelência, explicativo. Só que por, doutor, é diferente de pois que. Pois que é o que? Causa. Matias, como é que decorou isso, moço? Foi muito tempo. Então, não tem remédio não. Eu vou te passando uns bizus, só que aí de uma forma ou de outra tu vai ter que decorar, entendeu? Então, pois, explicativo. Pois que, causa. Tranquilo? O pois que é causa, sendo que, visto que, na medida em que, essa aqui, pô, tá caindo muito, ó. Na medida em que. Primeira coisa, que isso aqui é o que eu tô te falando? Causa. Na medida em que é diferente de a medida que a gente estudou ainda agora. A medida que é o que? Dá ideia de proporção. Proporção. Enquanto que na medida em que dá ideia de causa. Tranquilo? Beleza. Agora vamos para as concessivas. Isso aqui é, ó, cara, cai demais, cai demais. Então vamos lá. Concessiva. Embora, ainda que, mesmo que, nem que, se bem que, conquanto, malgrado, assim, ó, malgrado. Inobstante, não obstante. Esses dois, inobstante e não obstante, eles também aparecem lá nas conjunções coordenativas adversativas. Só que é diferente. Por quê? Porque vamos colocar aqui dois exemplos de uma oração adversativa e uma concessiva. Vamos lá. Embora ele estudasse, não passava. Tranquilo? Ó, aqui é ele estudava, né? Estudava. E aqui não passava. Vamos lá. É normal uma pessoa estudar e não passar? Não. Logo dá a ideia de contraste. Portanto, meu amiguinho, concessiva anda muito perto da adversativa. Só que com ela não se confunde. Por quê? Porque as concessivas são, ó, embora, vamos lá, conquanto, malgrado. Aí vem aqui, inobstante. Aqui é que dá a gangrena. E não obstante. Porque essas aqui também aparecem lá nas adversativas. Tranquilo? Só que aí como é que tu vai diferenciar? O não obstante, se ele vier seguido. Agora aqui vai ficar um pouquinho complicado porque tu não sabe ainda verbo, né?
Mas se o não obstante ele vier seguido de um verbo no modo indicativo, será adversativo. Se ele vir no infinitivo ou subjuntivo, concessivo. Esse aqui, tu faz um X aí nesse aqui, ó, para quando tu estiver aqui em casa eu te ensinar. Porque esse aqui fica um pouco complicado. Que a gente vai ter que pesquisar uns verbos aqui e tudo. Tranquilo? Conformativo, ideia de quê? De conformidade. Isso aqui é muito em redação que tu usa. Por exemplo, tu vai pôr lá, né? Conforme fulano de tal, ou então conforme a pesquisa tal, tantos por cento de pessoas, não sei o que, entendeu? Da ideia de conformidade. Segundo o jornal o Globo, tantas pessoas morrem por mês. Conforme o jornal o Globo, tantas pessoas morrem por mês, entendeu? Então eu já falei duas, conforme e segundo. Essa aí quase não cai, mas é interessante porque tu vai utilizar para redações. Conforme o jornal o Globo, tantas pessoas morrem por mês. Consoante o jornal o Globo, tá. Segundo o jornal o Globo, pá. Em conformidade com o jornal o Globo, de acordo com o jornal o Globo, todas essas são conformativas. Consecutivas da ideia de quê? De consequência. Aí tu vai falar assim: estudou tanto que morreu. Bora lá. Estudou tanto que morreu. Ou seja, tu vai pensar assim: qual foi a causa da morte? Ter estudado muito. Estudou tanto, estudou muito que morreu. Ou seja, essa aqui é uma causa. Essa aqui é o que? A consequência. Entendeu? Ó, estudou tanto que morreu. O